Olá pessoal, tudo bem? Tudo legal com vocês? Começamos agora, né, mais um momento de estudos, né? Iniciamos a primeira semana de estudos, né? Semana esta onde onde eu levarei vocês, né, a um estudo muito interessante que é a chamada combinação de negócios, né? Faz parte do nosso plano de ensino, né, para essa disciplina, né? É o primeiro assunto e muitos de vocês gostariam de perguntar, né, o que seria essa combinação de negócios, né? A própria palavra já induz alguma coisa, né? Mas quando nós falamos em combinação de negócios, vocês podem ter certeza que tudo leva a crer que seja algo estratégico para as empresas, né? Porque quando a gente fala em combinação de negócios, tem alguma coisa a ver com estratégia, né? E com certeza né? Porque na verdade as empresas elas buscam expandir suas operações, né? Aumentar a sua presença no mercado e nem sempre elas têm condições de realizar essas ações, né? Por falta de espaço, por não ter o mercado que ela deseja, não ter infraestrutura, não ter pessoal. Então as empresas, né, acabam fazendo essas combinações de negócio, né, para poderem, né, alcançar, né, novos mercados. Por exemplo, né, levar um produto, né, num lugar que antes, né, ela não era possível, né? Nós temos aí diversos exemplos no passado, né, de empresas que realizaram essas combinações de negócios. Só para vocês terem uma ideia, de forma rápida aqui, nós tivemos a Ford com a General Motors, tivemos Ford com Volkswagen, tivemos Coca-Cola com Nestlé, né? Então todas essas empresas, elas são, apesar de, por exemplo, Nestlé e Coca-Cola terem produtos diferentes, elas tinham lá dois objetivos bem interessantes, né? Que, por exemplo, a Coca-Cola tem a logística, né, que é o ponto forte dela, ela entrega em qualquer lugar, e a Nestlé produz um produto que é o chá Nestia, né, que antigamente quem entregava esse produto, quem fabricava a Nestlé, mas quem entregava esse produto de uma forma geral era a Coca-Cola, né? Tivemos carros no passado que eram fabricados, né, a carroceria de uma fábrica e o motor, a parte, né, de motor e tudo mais de outra fábrica, né? Então, enfim, isso aí acontece mais do que nunca nos dias de hoje, né? Principalmente em virtude, né, da impossibilidade de alcançar determinado mercado, de não ter toda aquela expertise para poder fazer aquilo que ela desejaria fazer, né? Enfim, né? Então, a combinação de negócio ela vai exatamente por esse caminho, né? Buscando, né, identificar parceiros que possam, né, combinar os seus recursos, capacidades e competências e criar valor para os acionistas, né? Porque no fundo, tudo que é feito visa, na verdade, né, valorizar as ações da empresa e, consequentemente, valorizar as ações as quais os acionistas possuem, né? Porque uma vez que a empresa começa a ter uma lucratividade cada vez maior, suas ações tendem a crescer e, consequentemente, o acionista, né, tem ganhos cada vez maior, né? Cada vez maiores, né? E sem contar, né, a distribuição de dividendos, que também, né, é um outro ganho para esses acionistas, né? Enfim, de um lado nós temos a combinação de negócios como um fator fundamental, né, para a expansão, mas do outro lado nós temos também, não podemos deixar de comentar que ela é uma operação muito complexa, né, e principalmente desafiadora, né, por envolver diversos aspectos, né, aspectos legais, aspectos financeiros, estratégicos, né. Então, enfim, né, quando nós falamos da combinação de negócio, né, em linhas gerais, nós estamos falando, né, de ações, né, que dizem respeito, por exemplo, a fusões, cisões, né, aquisições, né, nesse ponto, né, digamos assim, é algo muito comum, né, ocorrer no país, principalmente aqui no Brasil, né, esse tipo de operação, porque, como eu disse instantes atrás, pela limitação, né, de tecnologia, de espaço, de pessoal e outras coisas mais, as empresas buscam novas parcerias para poderem, de repente, né, alcançar um mercado que até então ela não via nenhuma possibilidade de adentrar, né? E é através da combinação de negócios que isso pode vir a acontecer.
E com relação ao que é combinação de negócios, nós podemos afirmar de forma assim, bem simples que a combinação de negócios, né, é um processo em que duas ou mais empresas decidem unir suas operações, né, para criar uma única entidade, né, empresarial. Né? Logicamente, né, isso não foi criado agora, nem foi ano passado, nem foi 5 anos atrás. A combinação de negócios vem de muito tempo. Né? Isso ocorre há muito tempo, certo? 20, 30, 40 anos atrás. Né? Que temos exemplos das primeiras combinações. O grande detalhe é que, em virtude, né, da adequação das normas internacionais às normas brasileiras, né, conforme todos sabem, passamos a ter imposições legais sobre a forma de atuação, né, da existência de uma combinação de negócios. Isto é, de fato, para que exista uma combinação de negócios, né, de fato, né, legal, é preciso que o país, né, que a empresa, no caso, atente, né, às regulamentações, né, do pronunciamento contábil, né, das normas internacionais, etc., né, e tudo mais. Então, é importante, né, ter atenção a essas particularidades legais. E de uma forma muito sucinta, né, vocês poderiam querer me perguntar, né, mas qual é a vantagem de se criar, né, de se elaborar uma combinação de negócio? Né? Existem várias vantagens, evidentemente, né, porque se não existissem, com certeza ela não existiria. Né? A primeira vantagem, que é a mais óbvia, é aumento da participação da empresa no mercado. Então, evidentemente, para existir uma combinação de negócios, tem que existir pelo menos duas empresas, né, que se unem, criando uma terceira, né, criando uma outra em função da junção dessas duas. Né? Isso aí é a forma clássica. Então, em virtude dessa situação, né, essa criação dessa nova empresa, vamos dizer assim, né, por exemplo, ela tem o intuito que é aumentar a sua participação no mercado, visando, né, ter, né, um maior domínio, né, uma maior abrangência e, consequentemente, né, aumentar o seu faturamento, atendendo os interesses dos acionistas, principalmente. Né? Um outro fator também, né, é a chamada economia de escala e sinergias, né? Porque, por exemplo, é muito comum empresas, né, terem a expertise num determinado, uma determinada ação, né? Isto é, terem uma expertise, né, numa prática, né? Tem uma outra empresa do mesmo ramo com uma expertise numa outra prática, né? Porém, todas essas duas, né, todas elas, todas as duas, não conseguem alavancar, né, o seu negócio. Ficam sempre limitadas, né? Sem contar que elas sofrem interferência do mercado externo, dependendo da circunstância. Então, uma das vantagens da combinação de negócios na verdade, né, a economia de escala, né? É você ter a sinergia, você conseguir chegar, né, aonde você anteriormente não chegaria. Né? Então, isso é um fator muito importante, né? E que é uma das principais vantagens para a combinação de negócio. Né? Um outro fator também é o acesso a novas tecnologias. Né? Você consegue, por exemplo, somente em virtude de uma fusão, né, ou mesmo de uma aquisição, né, adquirir novas tecnologias e, consequentemente, né, novas habilidades, conhecimentos, né, que vão permitir, né, a essa nova empresa, né, expandir e melhorar cada vez mais. Né? E um outro fator também é a diversificação de produtos, né, produtos e serviços, porque se antes você produzia, por exemplo, estava limitado na produção de uma determinada quantidade de produtos, né, uma gama de produtos, com a combinação de negócios, por exemplo, com uma fusão, ela pode aumentar significativamente, né, o número de produtos a serem ofertados. Né? Isto é, tanto em termos de quantidade quanto em termos de tipos de produtos. Né? Então, essa é uma característica. Né? Há uma grande possibilidade também de ter redução de custos. Né? Essa aí é um dos fatores, né? Porque, como eu disse, né, uma combinação de negócio, uma fusão, por exemplo, uma aquisição, não surge da noite para o dia. São feitos estudos durante um bom tempo para poder verificar as vantagens e, consequentemente, as desvantagens para ocorrer essa situação. Né? E,
obviamente, percebe-se claramente, né, após os estudos, que dependendo do que se pretende fazer, né, pode ser um bom negócio, né, em virtude da redução de custos das empresas, que é o objetivo clássico de toda e qualquer empresa, né. Um outro fator interessante também é o aumento da capacidade de investimento, né, porque uma vez que essas empresas se uniram, né, elas somaram forças, né, elas terão, consequentemente, um maior volume de investimentos em virtude dos seus negócios, né. E um fator também muito importante e muito interessante é a expansão geográfica. Então, se antes uma empresa, né, ela ficava limitada a atuar, né, regionalmente, ela pode atuar nacionalmente, ela pode expandir o seu mercado, né? É um exemplo que eu falei há pouco aí a respeito da Coca-Cola, né, e a Nestlé. A Nestlé produz um produto de altíssima qualidade. A Coca-Cola tem uma logística de extrema qualidade. Então, o que as duas fizeram? Uniram forças, né? Então, se a Nestlé tinha uma limitação de entrega do produto, com aquela, né, naquela época, né, com a junção de força das duas empresas para aquele segmento, elas, né, passaram a, digamos, principalmente a Nestlé passou a entregar o seu produto em locais que ela nunca antes poderia imaginar que entregaria, né? Então esse é um dos fatores, né, interessantes, né, que valorizam, né, de cada vez mais a combinação de negócios, né? Mas pelo outro lado, né, há uma pergunta que vocês gostariam de fazer que diz respeito à possível perda, né? Pô, mas será que a empresa não perde nada? Será que não vai ter conflito? Será que não tem os contras? Porque até então nós falamos somente sobre os prós, né? No aspecto contra, tem, por exemplo, conflitos culturais, né? Porque a empresa, ambas empresas são organizações distintas. Então, você tem pessoas, tem, né, a visão, missão, valores de cada uma distintos, né? Então, por mais que sejam duas empresas do mesmo ramo, elas podem ter missão, visão e valores distintos. Então, esse é um fator, né? Os conflitos podem ocorrer, né? Às vezes tem a questão também de integrar sistemas, né? Também isso é um fator também, né? Às vezes o sistema que, né, vocês vão fazer, vai existir um sistema único, né? Atuando nas duas empresas, né? Porém, né? Porém, há conflito, não conseguem integrar isso aí, não há, né, a integração dos sistemas, né, há dificuldade, então isso aí também é um fator que dificulta pra caramba a combinação de negócios, né. Há problemas na governança, né, porque se as pessoas envolvidas, né, não tiverem um entendimento claro do que se propõe, não vai levar a lugar nenhum, a empresa não vai a lugar nenhum, né. E aí, em virtude disso, vem outros fatores também, né? Potenciais perdas, né? Questões regulatórias ou da concorrência. Então, a concorrência pode alegar que essa junção aí tá gerando uma concorrência desleal com as demais do ramo, né? Tem as questões também internas, né, relativas a risco financeiro. Então, quer dizer, uma vez que há uma fusão, né, essas empresas, né, podem correr o risco de terem gastos que antes, né, não eram previstos e que, porventura, né, poderão ocorrer. E o principal de tudo, né, a incerteza, né? Porque no mercado não há nada certo. A única coisa certa é que tudo é incerto. Né? Isso é fato. Certo? Então, a combinação de negócios é muito boa, mas ela também tem essas características, né? E falando, né, nas combinações de negócio, né, as mais comuns, né, são vários tipos de combinação, né, e as mais comuns são a fusão, que é a combinação clássica, né, quando duas empresas se fundem e criam uma única entidade, né, isso é, duas empresas criam uma única empresa, né, os ativos e passivos se somam, né. Nós temos, né, a aquisição. Então, quando uma empresa, né, é uma outra forma de combinação, quando uma empresa adquire outra empresa, né, com o intuito de expandir o seu negócio, né, né, com o intuito de buscar aumentar, né, a sua participação no mercado, buscar, né, novas tecnologias, né, tudo isso são fatores que influenciam, né, na aquisição, né, e que, consequentemente, né,
importante, né, nesse contexto, né? Do outro lado, quando a gente pensa nessa combinação de negócio denominada aquisição, né, e eu até comentei com vocês, né, por exemplo, onde a Nestlé se juntou à Coca-Cola com um propósito, né, eu estava me referindo, por exemplo, à joint venture, né, que é muito comum, né, nesse contexto de aquisição, né, ou mesmo uma aliança estratégica. Então, isso tudo vai depender, né, que às vezes você pode ter uma aliança estratégica, você pode ter uma joint venture. Então, existem várias combinações que estão relacionadas, né, a propósitos específicos, né? Mas o fato é, nós temos fusão, aquisição e joint venture, né? E uma que ocorre, né, que pode ocorrer também de acordo com os interesses, é a chamada aliança estratégica, ok? Bom, e finalizando esse assunto, né, só para deixar claro para vocês, que quando nós falamos de combinação de negócios, né, e tudo mais, seja, né, uma fusão, uma aquisição, uma joint venture, uma aliança estratégica, seja qual for a combinação, né, o grande detalhe de tudo isso é a questão legal, né? Porque não é simplesmente da noite para o dia que vai ser organizado, né, a combinação de negócio e as coisas vão acontecer, né, por um mero interesse, né, de ambas as partes. Não, tem também as partes interessadas, que são principalmente os acionistas, né? Então, toda e qualquer empresa, né, principalmente a minha fala aqui diz respeito a empresas e sociedades anônimas. Então, a sociedade anônima tem lá o seu conselho de administração, que representa os acionistas. Se, por acaso, os acionistas não acharem interessante que isso ocorra, não vai acontecer, né? Por mais que uma parcela, né, tenha interesse, os acionistas majoritários que têm direito a voto, né, que vão estabelecer qual será o caminho. E se eles, né, entenderem que não é interessante para a empresa, porque isso poderá impactar, por exemplo, os ganhos deles, por exemplo, não vai ser realizado, né? E aí o outro detalhe também é a questão legal, né? Tem que ver também se a legislação vai permitir dentro daquele contexto que eu até comentei anteriormente, né? Porque, de repente, essa combinação de negócio vai gerar, por exemplo, né, um monopólio, poderá criar, né, uma dificuldade para o mercado naquele ramo, né? Então, às vezes, o governo, né, os órgãos de fiscalização, pode entender que a criação dessa nova empresa vai gerar uma concorrência desleal, né? Então, enfim, né, nossos estudos, né, eles levam também para esse tipo de avaliação, né? E é assim que a coisa funciona, né? Então, nós, na contabilidade, né, nós temos que ter muita atenção nessas operações, né? Porque são operações que impactam, né, demais, né, a empresa investida, né, a empresa controladora, a empresa que vai ser controlada, né, e todas as outras organizações que possam estar envolvidas, né? Enfim, né? É um assunto muito interessante, muito amplo, né? E que é importante vocês, né, realizarem seus estudos, fazerem as leituras conforme foram indicados, né, por mim, e, evidentemente, né, participar do fórum, né, que é o nosso objetivo principal dentro desse estudo aqui, ok? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido o meu recado, né? E deixo um abraço a todos. Valeu, forte abraço mais uma vez e até breve.